igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Coloca aí agora para mim, meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 26. Amém? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou vencido é a morte. Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Eu quero fazer aquele famoso pedido para os irmãos, os jovens aqui na frente, tá? Me ajudem ficando quietinhos, só dando glória a Deus, tá bom, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós temos este texto da carta que Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, intitulada como Carta aos Filipenses. Nesse momento nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo uma declaração de que o Senhor Jesus, ele receberia um nome, e que esse nome seria sobre todo o nome. Quando nós falamos em nome, nós logo entendemos que estamos falando de uma forma de identificação de qualquer pessoa, qualquer ser humano precisa de um nome. Até para animais irracionais, que são de estimação, nós damos nome. Nós observamos que o nome de Jesus, ele é um nome anunciado pelo anjo Gabriel no primeiro capítulo de Lucas. E Gabriel, ele diz que Maria, ela foi agraciada, ela daria luz ao menino, e este menino deveria receber o nome de Jesus. Por um outro lado, quando nós vemos o nosso irmão Mateus, ele faz uma declaração diferente. Ele traz uma declaração feita pelo anjo, o mesmo anjo Gabriel, mas Mateus, ele já declara, nesta declaração de Mateus, o nome da criança deveria ser Emanuel. E aí a gente pega e tenta entender na nossa mente por que Lucas declara que o nome seria Jesus e Mateus declara que o nome seria Emanuel. Quem está certo na sua escrita? Mateus está certo? Lucas está certo? Na verdade, os dois estão certos. A interpretação que se dá aqui é que Lucas, ele está declarando sobre o nascimento do Deus que salva. Então nós observamos que o nome Jesus, ele tem por significado ou Deus que salva ou Deus da salvação. Por um outro lado, o nome Emanuel, ele já tem um significado na nossa tradução, Deus conosco, no original, Deus em nós, e isso quer dizer o seguinte, que Lucas ele trata Jesus com o nome próprio,
E Mateus já traz um nome profético. Profético por quê? Porque quando pegamos o capítulo 7, versículo 14 do livro do profeta Isaías, nós encontramos uma profecia dizendo: a virgem dará à luz. E esse que a virgem daria à luz deveria se chamar Emanuel. Então, uma das causas de Isaías ser conhecido como profeta messiânico é o prenúncio do nascimento de Jesus. Então, nós encontramos o Senhor recebendo aqui um nome. E Paulo está dizendo que o nome que o Senhor recebe agora não vai ser o nome de Jesus e nem Emanuel, porque agora não vamos tratar de um nome próprio e nem de uma profecia. Agora nós tratamos de um título. Título por quê? Porque esse título ele será ou seria dado a Jesus somente depois da sua vitória. O nome próprio de Jesus foi dado para que nós clamássemos por Jesus. Então, no seu nascimento, disseram Jesus. Na sua adolescência, ele era conhecido como Jesus. No seu batismo, na tentação do deserto, na crucificação, e até hoje nós invocamos Jesus. Mas nós não tratamos de um nome Jesus somente como nome próprio. Nós nos apegamos neste nome pelo título que ele tem. E o título que Jesus recebe, Paulo declara que é sobre todo o nome. Paulo estava dizendo, ele nasceu, todos os conheceram. Quem é? Jesus. Ele começou a andar pelas ruas, Belém, Judeia, Galileia, Nazaré, cresceu, foi para o Egito, voltou. Quem é? Jesus. Mas agora, quando nós falamos, nós não tratamos Jesus dessa maneira, nós tratamos um Jesus ressuscitado. Nós tratamos um Jesus que o apóstolo Paulo declara que foi intitulado com um nome que é sobre todo nome. Então nós conhecemos pessoas aqui nessa terra que tem nome famoso. Nós conhecemos pessoas que o seu nome abre portas, politicamente falando. Nós conhecemos pessoas que o seu nome abre portas, ministerialmente falando. Mas Paulo está falando de um nome que abre porta onde não tem, ele leva água no deserto, ele mata a sede do sedento, ele é pão para quem tem fome, ele é a ressurreição para quem está morto, ele é a vida para quem está sem vida, ele é a força para aquele que está desfalecido. Paulo estava dizendo, agora o nome vai ser tratado de uma outra forma. Então nós observamos aqui que esse acontecimento, ele passa por algumas etapas. Não se chega ao pódio alcançando o lugar de vencedor sem passar por algumas batalhas e sair vitoriosos. E vocês sabiam que todos nós temos um nome aqui de identificação, não é isso? Você reparou que quando você vai visitar uma criança que nasce, se você ainda não sabe, sabe qual é a primeira coisa que você pergunta? Qual é o nome? Aí depois você vai fazer outras perguntas, porque o nome de identificação importa. E o nome de identificação de Jesus, ele perdura pela eternidade. Mas o nosso nome de identificação vai ser esquecido um dia. As pessoas vão colocar em uma certidão de óbito o teu nome de identificação. As pessoas vão colocar numa plaquinha, com uma cruzinha do lado e uma estrelinha do outro, ou vice-versa. O teu nome vai estar na lápide de uma sepultura em um cemitério um dia. Mas se você chegar onde ele foi sepultado, não tem cruzinha, não tem estrelinha, tem uma frase escrita.
E a frase diz o seguinte: ele não está aqui porque já ressuscitou. Mas mesmo o nosso nome de identificação, que vai para a lápide de um cemitério, de um túmulo, um dia esse nome também vai ser esquecido. Porque quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos querer conhecer Jesus, mas quando nós chegarmos lá, não seremos conhecidos pelo nome que somos conhecidos aqui hoje. A revelação que João tem e escreve, no capítulo 2, versículo 17 do Apocalipse, João diz que o que vencer, ele vai receber do maná, e vai receber uma pedrinha branca com um nome novo, que só ele e aquele que o deu conhecerá. Você sabia, Júlia, que alguém pode te defamar, usar o teu nome e te defamar aqui na terra? Mas lá na eternidade, o nome que você vai receber naquela pedrinha branca, o teu esposo não vai conhecer, aquele que está sentado do teu lado, teu pai e tua mãe não vai saber. Esse vai ser um particular que o Cordeiro de Deus vai ter com a igreja salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje as pessoas podem fazer coisas, irmã Nelly, e colocar o seu nome no meio, mas lá não vai poder. Hoje as pessoas podem criar confusão e incluir seu nome no meio, mas lá não vai poder. Lá o mínimo que vão te chamar é de santo, é de santa, porque só quem vai te chamar pelo nome é aquele que tem poder no céu e na terra. Aleluia! Já imaginou? Está andando nas ruas de ouro e de cristal, alguém passa e diz: bom dia, santo. Eu acho que não vai ter o bom dia, vai ter uma forma de conversar, porque lá não vai ter noite. A Bíblia nos esclarece que não vai ter noite, não vai ter estrela, luminares, não vai ter energia, não vai ter nada, porque o Cordeiro vai iluminar a cidade santa. Mas quando Jesus quiser falar com você, Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai pegar aquela pedrinha e você vai olhar e vai dizer: Jesus está me chamando. Aleluia, Jesus quer falar comigo. Isso está prometido para a igreja, mas a igreja precisa saber que as coisas se conquistam. A vitória, ela não vem de mão beijada. Aquele que tem sede em uma corrida, se ele parar para se hidratar, faltando 100 metros para a chegada, alguém vai retardar a hidratação e vai chegar primeiro que ele. Porque vai suportar um pouco mais a sede, vai suportar um pouco mais as dificuldades, vai se esforçar mais um pouquinho e vai receber a medalha de primeiro lugar. Para morar no céu. Existem batalhas para a igreja passar. E Jesus, para conquistar esse nome, que é sobre todo o nome, Jesus precisou vencer algumas coisas. E nós saímos na frente. Nós temos um benefício. Sabe qual é o benefício que nós temos? Eu não preciso contratar uma banca de advogado famosa e renovada para apresentar minha defesa diante do céu e dizer que eu sou inocente. Porque o profeta Isaías, ele disse: das tuas transgressões, dos teus pecados, eu, o Senhor, não me lembrarei mais. Sabe o que isso quer dizer? Que para nós recebermos um novo nome, uma identificação celestial, nós teremos os nossos pecados apagados. Sabe aquela coisa que de vez em quando te incomoda? Todo mundo tem uma coisa que de vez em quando incomoda. Não vem com coisas que todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa que chega e começa a pensar: será que eu tinha que ter confessado? Será que isso é grave? Será que isso vai prejudicar a minha salvação? Todo mundo tem um negocinho.
E Jesus sabe. Jesus só está esperando alguém dizer: Senhor, aquilo que eu fiz lá não está certo não, o Senhor me perdoa. Sabe o que é bom de Jesus? É que Ele perdoa o que nós fizemos hoje, mas se o coração for sincero, Ele perdoa o que nós fizemos ontem também. Jesus, Ele teve alguns obstáculos para sair vencedor, e nesses obstáculos que Jesus Ele teve, a primeira coisa que Ele precisou vencer foi a si mesmo. Primeiro, a primeira vitória de Jesus está aqui, no versículo 6, quando a Bíblia diz: Ele tinha a forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, em todo o tempo, Ele foi Deus andando por essa terra. Ele teve oportunidade de acabar com Satanás no deserto, porque Ele é Deus. Mas eu imagino Jesus pensando: eu não vou usar aqui a minha divindade. Eu já jejuei 40 dias e 40 noites, eu estou com fome agora, mas eu vou segurar mais um pouquinho, eu vou aguentar. Aguente mais um pouquinho, não abra mão não. Suporte mais um pouquinho que a vitória vai ser sua. Porque Satanás, ele disse: é filho de Deus, transforme a pedra em pão e come. Jesus, ele disse: está enganado, cidadão. O homem não vive só de pão, o homem precisa mais de Deus do que de pão. O homem não entra na eternidade sem Deus. Pode estar com um saco de pão nas costas. O homem pode ter tudo aqui nesta terra, mas sem Deus ele não entra na eternidade. Deus não fica, as coisas da terra ficam. Deus não pode ser destruído pela traça e a ferrugem, mas as coisas da terra pode. Crente não pode brigar por causa de coisa desnecessária, irmãos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É porque tem hora que é mais fácil pegar um pedaço de pau do que jejuar uma semana. Tem hora que é mais fácil esperar na esquina do que orar de madrugada para Deus quebrar o coração desse filisteu que está te perturbando. Nós temos opção. Então Jesus, ele vence a si mesmo quando ele é tentado no deserto, e Jesus vence a si mesmo quando ele não quis usar a sua divindade. Jesus, ele venceu o mundo, irmãos. Venceu o mundo. Eu estava meditando nisso aqui hoje. Eu saí da reunião de obreiros e eu fiquei até tarde, fui almoçar tarde, fiquei lendo, montando esse esboço aqui, e eu coloquei esse tópico aqui, que Jesus venceu o mundo. E eu vejo que a declaração foi em João, no capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse assim: vocês vão ter aflição no mundo, não vou enganar vocês não. O evangelho aqui não é segue o arco-íris que tem um pote de ouro no final, isso é mentira. O evangelho é cruz. Aí Jesus diz: vocês vão ter aflição nesse mundo, mas deixa eu dizer para vocês, eu consegui vencer ele. E antes que alguém faça a pergunta: o Senhor venceu como Deus? A Bíblia disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus venceu como homem. E Jesus, vencendo como homem, ele disse: vocês vão ter aflição, mas não tenha medo, eu venci o mundo. E o versículo tem um ponto final. Ele não está escrito vocês vencereis, mas está dizendo que ele venceu.
Não quer dizer que nós temos capacidade de vencer o mundo, mas nós podemos fazer uma declaração do apóstolo Paulo a essa mesma igreja no capítulo 4 e o versículo 13. Porque Paulo, ele olhou para suas dificuldades e ele disse: eu, porém, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Aí a gente lembra da harpa cristã. A harpa cristã é coisa linda. A harpa cristã é tão coisa linda que a CPAD patenteou agora. Os louvores da harpa cristã todos pertencem à CPAD. E deu coautoria para os escritores. Mas diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei. Eu irei. Então Jesus disse: eu venci o mundo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai no supermercado, você tem filhos, você compra uma coisa gostosa, diferente, e você bota na geladeira. Os seus filhos, depois que você abre, é lógico, né? Porque criança não pode ser abelhuda, fica abrindo tudo, aí nem sabe o que a mãe vai fazer com o negócio, né? A Natália lá em casa, ela via as coisas: mãe, a senhora vai usar para alguma coisa? Posso abrir? Porque às vezes comprou para fazer um bolo, para fazer um negócio, né? Mas está lá, começou a consumir. O teu filho precisa ficar te pedindo toda hora para comer o que você bota dentro de casa? Quando Jesus disse: eu venci, Jesus está dizendo: fica tranquilo que nós estamos juntos. É isso que Jesus quer dizer: tenha tranquilidade, porque os males maiores eu vou derrubar da tua frente. O problema do mundo, de vencer o mundo, é que a gente acha que nós não estamos indo para boate, não estamos indo para arrastapé, não estamos descendo até o chão, nós vencemos o mundo. Não estamos tomando cachaça, não estamos adulterando, nós vencemos o mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa: alguém já ouviu falar do sistema mundano? Uma coisa é o mundo, outra coisa é seu sistema. Cuidado. O cristão, ele se adequa muitas das vezes a sistemas mundanos e está achando que venceu o mundo, porque o mundo tem seu sistema. E nós vamos observar que Jesus, para vencer o sistema mundano, Jesus, ele foi questionado. Qual foi o primeiro sistema criado no mundo? Sistema mundano, um sistema grande de império. Não vou dizer o primeiro, mas o maior império na época de Cristo. Império Romano. O Império Romano. O Império Romano, ele tinha um sistema. E o sistema do Império Romano atingia Roma, as regiões de Roma e as adjacências. O povo não suportava o poder romano. E quando Jesus ele foi questionado, uma liderança política romana, ele faz uma declaração: tu és o rei dos judeus? Por quê? Ele faz essa pergunta. Porque o reino, as autoridades governamentais eram autoridades políticas. Vocês acham que esse complô que existe na política nasceu no Brasil? Você pega nos impérios antigos, já existia senados, existia sinédrios, e as pessoas faziam comunhão para tirar um e botar o outro. Então, qual era a preocupação? Se este homem é um rei, se ele tem um reino, ele é ameaça para nós. O sistema mundano não se vence com briga, se vence com palavras.
Porque quando ele pergunta para Jesus, tu és rei dos judeus, Jesus diz, quem está falando é você. Isso nunca saiu da minha boca. O que manda não é o que dizem, o que manda é o que nós falamos. Existe uma coisa que eu sempre digo: contra fatos não há argumento. Alguém chega e diz assim, eu vi o evangelista Mike em tal lugar. Aí alguém diz, Mike, ó, você está sendo acusado que você estava em tal lugar. Ele diz, não, pode ligar para o pastor Leandro e para o Daniel e liga para o Luiz da banda que a gente estava tudo fazendo uma oração lá em tal lugar, nós estávamos juntos. Então, peraí, tem um fato verdadeiro e tem testemunha. Então o sistema não tem argumento para questionar a verdade do irmão. Então no sistema, Jesus ele disse, quem está dizendo é você. Eu não estou dizendo nada disso não. Porque o que acontece? Jesus, ele estava pendurado numa cruz. E naquela cruz que Jesus estava pendurado, vocês se lembram que tinha 3 idiomas escrito, este é o rei dos judeus? Estava escrito o hebraico, o grego e o latim. Então aquele texto de hebraico, grego e o latim, aquilo tem significado. Aquelas 3 idiomas significava vitória sobre o sistema mundano político, vitória sobre o sistema mundano religioso e vitória sobre o sistema mundano cultural. Jesus estava vencendo. Como Jesus venceu o sistema mundano cultural? A cultura é uma coisa terrível, irmãos. Esse negócio que vai passando de pai para filho, de pai para filho, chega uma hora que a gente não gosta de alguém porque o não sei das quantas, avô lá não gostava e a gente não sabe nem o motivo. Então, a prova que Jesus vence o sistema cultural é quando ele vai na cidade de Sicar, em Samaria, que ele se assenta na beira do poço e aquela mulher declara, o Senhor não sabe que judeus e samaritanos não se dão? Isso era a cultura samaritana. E Jesus disse, vem aqui, eu vou vencer esse negócio e vou salvar a tua vida ainda. Então nós conhecemos o restante dessa história. E Jesus, ele vence quando ele trata com os fariseus, com o templo, com o povo. Jesus, ele vence a religião, irmãos. O sistema religioso. Porque o sistema religioso foi terrível e Jesus quis mostrar que ele não era religião. Jesus não é religião. Jesus não. Jesus não é político. Jesus não é cultura. Jesus, é outra história. Porque isso tudo se resume. Pilatos faz a pergunta, é o rei dos judeus? Jesus diz, tu é que está falando. E quando Jesus é questionado de novo, Jesus faz uma declaração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu tenho um reino, mas o meu reino não afeta o seu, porque o meu reino não é desse mundo, Jesus disse. Jesus disse, eu tenho um reino. Agora Jesus está declarando, o meu reino não é desse mundo. Mas Jesus faz essa declaração porque na próxima avaliação que ele está, depois de Caifás, Pilatos, Herodes, Jesus agora, ele está dizendo, você falou que eu sou o rei. Agora para o outro ele diz, o meu reino não é desse mundo. Vocês não vão entender o meu reino. As pessoas que tentam comparar as coisas de Deus com as coisas da terra, vai ficar doido. Não dá para comparar. O crente não consegue ter um pé em cada canoa, é impossível. Isso não é possível. E aí a gente vai ver que quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13, Paulo diz que o Senhor Jesus, ele nos transportou, nós, tá? Então nós fomos transportados do império das trevas. Aquele termo potestade no original é império, tá? E nós fomos transportados para o reino do Filho do teu amor.
Aí nós encontramos duas situações de poder aí. Uma se chama império, a outra se chama reino. Vocês sabem qual é a diferença entre império e reino? É uma diferença grande. Porque o império, ele matava, ele prendia, ele apedrejava. O império, ele acabava com as pessoas só para continuar no poder. O reino, ele trabalha tirando do império para levar para o reino. É vantajoso para alguém sair do império das trevas e ir para o reino do Filho do seu amor? É vantajoso isso? O império não tem misericórdia. O império não tem olhar de mansidão. O império não tem mãos estendidas para salvar, o império não tem. Mas quando o Senhor nos tirou, nós fomos tirados do império, das trevas em que vivíamos. E o Senhor nos transportou. Olha que coisa interessante, não foi as nossas pernas que nos levou. O Senhor nos transportou, sabe para onde? Para o reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, ao invés de ter morte, tem vida. Ao invés de ter dor, ter choro, tem alegria. Ao invés de ter perseguição, tem misericórdia. E o reino do Filho do seu amor tem uma coisa que nem o império ou potestade pode colocar na vida de alguém. Sabe o que é? Chama-se graça. Graça faz a diferença na vida de alguém. Graça faz a diferença quando a trombeta tocar. Graça faz a diferença no comportamento do crente. O salmista, ele faz uma declaração no Salmos 24. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que os reinos da terra, eles vão ter que apresentar diante do Senhor a sua glória, o seu poder. Quando o texto da Bíblia diz que todo joelho, ele vai se dobrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês já ouviram falar de Adolf Hitler? Já. Adolf Hitler, ele era um arianista. O arianista defende a linhagem pura, sem mancha e sem contaminação de outra raça. Então Adolf Hitler foi o maior matador de judeus do século passado. Ele colocava na câmara de gás, na Alemanha, e soltava gás e matava, as pessoas morriam. Adolf Hitler. Vocês já ouviram falar do tal do Saddam Hussein? A maioria, alguns aqui já viram. Irã, Iraque, aquela região da Palestina, não é isso? Ele era o ditador. Ele matava, exterminava, acabava com crianças, colocava em guerra, colocava bomba, destruía crianças. Ele foi capturado pelos Estados Unidos da América e foi exterminado, Saddam Hussein. Existem outros nomes de pessoas que fizeram atrocidades neste mundo e que o nome deles é temido. Vocês sabiam que existem adeptos de Hitler? Que são os arianistas. O que eu quero dizer? Essa declaração de Paulo, o nome que ele recebeu, Hitler vai ter que dobrar o seu joelho diante de Jesus Cristo. Saddam Hussein vai ter que dobrar o seu joelho diante de Jesus Cristo. E não é para ser salvo. É para confessar com a sua língua e dizer: eu achei que eu tinha poder, mas eu declaro que o poder de verdade está no nome de Jesus. Aleluia! Não se chateie com o que eu vou dizer, mas nós não somos nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada.
A Bíblia nos qualifica como bichinho de Jacó. Nós não somos nada, mas nós temos uma mão que traz sombra sobre a nossa vida. A mão de Jesus. É por isso que o salmista diz que precisa habitar no esconderijo do Altíssimo para descansar na sombra do Onipotente. Às vezes as pessoas, alguém e diz assim: eu estou numa aflição, eu não consigo ter paz, eu não consigo descanso. Vai para o esconderijo do Altíssimo. Procura refúgio na habitação do Senhor. A vida não muda se a gente não tiver debaixo da sombra do Altíssimo. Não tem descanso. Isso, a gente faz uma comparação. Sabe quando a gente está andando por uma rua o dia inteiro ou por uma longa caminhada e de repente a gente encontra uma sombra, a gente não para um pouquinho? Porque é automático o refrigério daquela sombra. E aí a gente pensa duas vezes para seguir a caminhada. Tem dias que nós estamos trabalhando num sol tão quente, mas tão quente, de repente bate uma brisa geladinha assim, parece que o corpo melhora na hora, e com muitas vezes aconteceu isso. Eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu falo: Deus soprou o vento para nos dar vigor. Deus faz isso. Reconheça que coisas que parecem que não são nada, é o céu olhando para a tua aflição, é o céu olhando para o teu sofrimento e dizendo: eu não vou tirar o sol do céu, mas eu vou soprar um vento e vou dar um minutinho de refrigério para ele saber que na minha presença tem vitória. Aleluia! Muitos homens foram poderosos nessa terra, mas todo o poder, ele pertence a Jesus. E Jesus, ele venceu o mundo. Vocês sabem como Jesus venceu o mundo, gente? É uma coisa que eu fico pensando que a gente, eu não entendo, tem hora assim, eu não entendo eu mesmo, tem hora porque eu fico pensando, mas tal coisa poderia mudar, melhorar e tal, mas quando eu me pego pregando, e o Espírito de Deus enche meu coração, tudo isso que Jesus venceu até aqui, e tem mais para vencer, Jesus venceu somente com o Evangelho. Jesus não usou nenhuma manifestação celestial. Jesus não mandou anjos em momento nenhum pelejar pela vida dele. E aí Jesus dá o conselho para a igreja: vai, prega o evangelho a toda criatura, porque se eles crerem e forem batizados, eles serão salvos. Pronto. Você parou para pensar, meus irmãos, que a gente coloca uma dificuldade na salvação, não coloca? A gente, no nosso dia a dia, a gente coloca uns impedimentos, parece que a gente vai perder a nossa vitória por causa de algumas coisas do dia a dia, e Jesus está dizendo: precisa somente acreditar. Jesus não sacou espada contra Satanás. Jesus não retrucou com palavras hostis os romanos que o prenderam. Jesus não bateu boca, não foi mal educado com Pilatos. Muito pelo contrário, porque depois da conversa que Jesus teve, Pilatos disse: esse homem é justo. Então, Jesus venceu o sistema, Jesus venceu o mundo através da palavra, do Evangelho.
Jesus venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. Eu não vou mandar ninguém fechar a mão e dar soco na cara do diabo, porque isso aí é heresia. Uma vez eu estava num culto, falaram, pisa na cabeça dele. Para, gente, onde já se viu um negócio desse? Esse assunto é sério. Não dá. Não dá, não. A profecia está lá no Gênesis. A semente da mulher. Ele pisará a cabeça da serpente. Eu, pobre coitado, miserável me que sou, não. Porém, Jesus reuniu 70 homens, está lá em Lucas 10, e Jesus mandou ir 35 duplas. E quando eles voltaram, eles já chegaram alegres. Eles já chegaram dizendo para Jesus, Senhor, quando nós falamos o teu nome, até os demônios nos sujeitaram. Aí Jesus disse, vocês estão felizes? Eles disseram, eu estou. Então Jesus disse assim, não vos alegrai-vos por vos sujeitar os demônios, mas tende maior alegria por terdes o vosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vocês parou para pensar que existem pessoas que se preocupam mais com o que vai fluir na pregação do que com o próprio nome nos céus escrito? Você parou para pensar que as pessoas estão dando mais valor nas pessoas que elas reúnem, nas aglomerações que elas causam, por causa do dom? Agora, deixa eu dizer uma coisa que talvez nós não sabemos ainda. Este dom não é nosso. Foi Ele que deu. Remanto e que mandará sair camada. A glória é dele em todos os nossos atos. Se eu prego, a glória é dele. Se eu canto, a glória é dele. Se eu tenho a vocação para intercessão, para orar pelos enfermos, o poder quem libera também é Ele. E as pessoas estão se estrelando por aí. Passam achando que estão endeusadas. Jesus, ele disse, cuidado, se preocupe com o teu nome. Afinal, a Bíblia, ela trata de coisas que foram, que são e que há de vir. É o que Apocalipse declara. Passado, presente e futuro. Mas na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, ele disse o seguinte, que o Filho de Deus, olha lá, é a primeira carta de João, nas cartas. O Filho de Deus, a parte B do versículo diz que o Filho de Deus, olha lá, quem pratica pecado é do diabo. Irmãos, é difícil a gente conviver com falácias cristãs e conviver com a Bíblia ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Porque dependendo do que você fala para alguém, já estão dizendo, o pastor está me julgando. Aí eu preciso que você abra o que você está carregando debaixo do braço. Porque o que eu carrego no painel do meu carro, quando venho para cá, e fico com ela na mão o culto inteiro, está escrito que quem está na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ah, pastor, e agora? Está perdido? Não. O Filho de Deus, ele se manifestou para isso, para desfazer as obras do diabo. Nós não temos poder contra Satanás.
mas o Deus que habita em nós, o nome que nós declaramos, o nome que nós anunciamos, ele faz o Satanás bater em retirada. Nós lemos o capítulo 15, no versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, e o texto vai dizer que existe um último inimigo a ser aniquilado. Então, o último, 26. O último a ser aniquilado é a morte, irmãos. E você sabe por que a morte ela foi qualificada como o último inimigo a ser aniquilado? Porque eu vou falar uma coisa séria aqui. Tem alguém aqui hoje preocupado com a morte? Eu também, eu estou tranquilo aqui, eu não estou preocupado com a morte. Mas se eu perguntar, tem alguém que está um pouco pensativo com a conta que tem que pagar amanhã? A Júlia chorou ali. Tem alguém aqui pensativo como vai iniciar o trabalho amanhã? Tem alguém aqui pensativo que precisa resolver um negócio em casa? Não que esse pensar está tirando o teu foco aqui. Não é isso. Parece que a gente consegue dividir o nosso cérebro no culto, não parece? Não é todo dia, mas tem hora que parece, irmãos. Mas a gente está preocupado com algumas coisas, mas eu não estou preocupado com a morte. Os irmãos também disseram que não. Sabe por quê? Porque a morte é por último. Só que tem hora que ela engana a gente. A gente nasce, a gente cresce, a gente casa pensando quando ficar velhinho. Aí eu e a pastora direto falar em casa, quando nós estiver velhinho, a gente nem sabe se vai ficar velhinho, né? É porque a morte está por último. Então a Bíblia está dizendo que o último que deveria ser aniquilado seria a morte. Porque de tudo que Jesus venceu, a mais perigosa é a morte. Por quê? Porque o inimigo, ele pode te ludibriar hoje, você cair um tombo e amanhã se levantar. Agora, quando alguém descer o teu caixão na sepultura e a família virar as costas e for embora e começar a encher de terra lá, você não vai se levantar. Só no arrebatamento. Então a morte é preocupante. A morte é preocupante para quem vive uma vida sem Deus. E mesmo a gente fazendo a declaração de Paulo, se eu viver, é Cristo, se eu morrer, eu estou no lucro ou é ganho? A gente não sai de casa pensando, eu podia morrer hoje. Não é? Não é? Então, o último a ser vencido, e Jesus venceu a morte. No capítulo 1, versículo 18 do Apocalipse, Jesus diz assim: eu que vivo, eu fui morto, mas hoje, olha lá, eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Jesus está dizendo, eu venci a morte, eu provei ela, mostrei para o ser humano que tem que, como homem, provei a morte, mas eu ressuscitei por si próprio, e agora é para sempre, ela não me alcança mais. Então olha bem, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus estava dizendo, a morte não chega sem a autorização do céu. A gente fica triste, nós somos seres humanos, e eu até hoje me entristeço todos os dias, mas eu sei que Deus, ele permitiu. Então Deus, ele tem o controle. Jesus, ele vence a morte dessa forma. E vocês sabem que a melhor coisa é a testemunha, né? É a testemunha.
Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos 2:24, e Lucas fala do Jesus que Deus o ressuscitou soltando as ânsias da morte, porque não era possível ele ser retido por ela. Olha bem, Deus ressuscitou Jesus, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A Bíblia está dizendo que a morte não teria poder sobre Jesus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o capítulo 3, o versículo 15. Porque a melhor coisa é testemunha, irmão. A melhor coisa é testemunha. Tudo que nós vamos fazer tem que ter testemunha. Porque senão, a gente corre o risco de ser mentiroso. Olha aqui. Vocês mataram o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Os discípulos diziam, a multidão dizia, nós vimos ele ser crucificado, mas nós vimos o túmulo vazio, e depois nós vimos ele ser assunto ao céu, até ser ocultado pelas nuvens que lá estavam. Agora Jesus então, ele está apto, ele venceu as batalhas que ele precisava vencer, para receber um nome que seria sobre todo nome. Tem coisas que o céu vai fazer por nós, mas tem coisas que nós precisamos vencer etapa para ir abrindo outras etapas, irmãos. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. A gente quer honra, a gente quer a salvação, a gente quer libertação de alguém, mas a gente não quer pagar preço. Irmãos, vocês acham que a gente fica todo culto orando para Deus libertar alguém da família da gente, e a gente não botar nosso joelho no chão em casa, a gente não fazer um jejum, uma consagração, a gente não fazer a visita, a gente não ler Bíblia com a pessoa, a gente não fazer, vocês acham que Deus, ele quer que a gente às vezes levanta do conforto da nossa casa e vá fazer alguma coisa. Eu vi uma coisa, sábado, que eu fiquei admirado. A igreja lá de Matão, do pastor Sebem, eles organizaram voluntários. Sabe o que eles fizeram, minha Helenita? Eles conseguiram doação de tinta, de ferramenta, de umas coisas, e eles saíram num bairro, limpando as calçadas, tirando o mato e pintando. Irmãs com os pincel recortando, irmãs com a enxadinha tirando aqueles matinhos da calçada, homens roletando calçada, o pastor batendo tinta, meu irmão, a igreja do meu irmão lá. E tinha uns 30 voluntários. Montou uma mesa de café da manhã para o pessoal antes de começar o trabalho. Ah, mas o que tem a ver, gente? O povo precisa conhecer a igreja. Infelizmente, na maioria dos lugares hoje, você organiza qualquer coisa, não vem ninguém ajudar. Vem Pedro, Tiago e João. Às vezes o crente prefere ficar em casa com o pé para cima, jogando joguinho na internet, ou o que quer que seja, mas não tem coragem de vir para ajudar o outro que está passando uma situação. Eu não vou fazer, não fizeram para mim, é isso que é bom. Fazer para os outros o que não fizeram para nós, isso é ser crente. Fazer o que fizeram para mim é fácil, eu estou retribuindo. Então, para nós alcançarmos, porque eu vou finalizar porque tem que servir a ceia, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ou melhor, João, ao que vencer. Então, irmãos, não vai ser de graça. Tem pessoas desorientadas que acham que chega na igreja, recebe a oração da fé,
participa do culto, vai para casa, chega lá, tá tudo colorido. O marido não vai brigar mais, a criança vai parar de quebrar as coisas, o cachorro vai parar de morder o pé do sofá, acha que o dinheiro vai multiplicar. Não acontece isso não. A igreja nos prepara, através dessa palavra, para lidar com essas situações. Aqui nós somos preparados, nós somos calejados, não vai sumir os problemas, nós vamos aprender a lidar com eles, e o que tiver que ser vencido, nós temos um general de guerra a nosso favor que vai adiante de nós, ele vai adiante de nós, e a gente precisa confiar em Deus. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Mas vocês prestaram atenção no texto? Ele humilhou-se a si mesmo. Então foi por causa da sua humilhação que Deus o exaltou. A exaltação não veio de graça, teve um motivo. Ninguém vai virar um cantorzão famoso, um pregador famoso, um não sei o que, se não começar pagando preço. Não adianta. Alguém pode até aparecer cantando e pregando por aí, mas vai ser um comerciante da fé. Pastor Juliano Fraga chama de diarista na casa de Deus. Vocês sabem o que é um diarista na casa de Deus? É aquele que quer ir na igreja, ele prega e recebe a diária, é um diarista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não seja diarista da casa do Senhor. Tenha carteira assinada com o céu. Tenha contrato de compromisso com o Senhor. Então você vença as suas dificuldades. E Jesus vai honrar a tua vida. Ele venceu o mundo, venceu a si próprio, venceu o sistema mundano, venceu a morte e venceu Satanás. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos fazer